a propensão ao BIM no curso de engenharia civil durante atividades remotas na pandemia. Cada vez mais nota-se um aumento da complexidade de projetos de engenharia. Esse cenário alinha-se com os benefícios da metodologia BIM, que promove a digitalização das informações de todo o processo construtivo, em um ambiente de trabalho colaborativo e integrado. Com os desafios impostos pela pandemia global em 2020, essas características de colaboração do BIM podem favorecer o trabalho remoto grupal. Embora exista alta demanda pela adoção do BIM, os cursos de engenharia civil ainda apresentam uma baixa adesão dessa metodologia na estrutura dos cursos. Assim, entende-se que existe uma demanda por profissionais alinhados à metodologia BIM e, portanto, uma necessidade de desenvolvimento de competências durante a graduação. Esse trabalho teve, portanto, o objetivo de compreender o processo de desenvolvimento de um projeto residencial pelos alunos trabalhando remotamente e suas dificuldades, e também analisar a propensão ao trabalho com BIM. O Building Information Modeling pode ser definido como um conjunto de processos, ferramentas e tecnologias capazes de produzir, utilizar e atualizar um modelo virtual de informações da edificação que contempla todo o seu ciclo de vida e que serve a diferentes finalidades. Podemos elencar também algumas competências que nos serviram de norte. Primeiro, as competências individuais, as essenciais, que são as habilidades pessoais, as de domínio, habilidades profissionais, e as de execução, habilidades técnicas ou ferramentais. Em seguida, temos as competências transversais, também chamadas de competências sociais, que estão ligadas ao trabalho colaborativo, que é foco do trabalho. Dentre elas, podemos elencar o gerenciamento, a colaboração, a negociação, a liderança e a gestão de conflitos. Nossa pesquisa foi iniciada em 2020 com a leitura e a discussão de artigos que tratavam do BIM e de sua implementação, especialmente em ensino e engenharia. Como estudo de caso, tomamos por base o trabalho 1 da disciplina de Projeto e Construção 1, que consistiu no desenvolvimento em grupo de um projeto arquitetônico residencial que seria submetido a uma avaliação pela Prefeitura de Crateús, no Ceará. A pesquisa foi realizada com os alunos através do Google Forms, que foi respondido após a finalização do trabalho, quando os alunos já haviam recebido suas notas e suas correções. Por último, tivemos a análise dos dados coletados. Ao todo, eram 22 alunos matriculados na disciplina, dos quais 19 responderam à pesquisa, sendo que haviam pelo menos 2 respondentes de cada equipe. Para os resultados de discussões, vamos tratar inicialmente dos softwares utilizados, que basicamente foram 3: Revit, AutoCAD e ArchiCAD. Vale destacar que cerca de 70% dos alunos já possuíam formação ou algum conhecimento prévio em algum desses programas. Também é importante notar o grande uso de softwares com características BIM, o que mostra uma certa propensão dos alunos à utilização dessa metodologia. Em relação aos motivos que levaram à utilização desses softwares, o desconhecimento de outras metodologias foi citado por alguns alunos. A adaptação ao mercado é outro ponto, que reflete a alta demanda por profissionais com essas características citadas anteriormente. A facilidade na visualização do que estava sendo projetado e a maioria dos alunos responderam pela familiaridade com os softwares. Com relação às contribuições que a utilização desses programas trouxeram para o resultado final do trabalho, temos esse gráfico, que exibe os objetivos esperados pelos alunos com a utilização desses softwares e quais desses objetivos realmente foram atingidos. Então, nós temos o aumento da colaboração entre a equipe do projeto, a redução no tempo no desenvolvimento dos projetos, a melhoria na qualidade dos projetos desenvolvidos e a aplicação, visualização e compreensão dos conceitos aprendidos na disciplina. Em geral, esses objetivos foram atendidos, com apenas alguns pontos de discordância. Para esses pontos, os alunos responderam alguns motivos que podem ter levado a essa discordância, que foram eles: arquivos muito pesados, a pouca habilidade com esses programas e a conexão com a internet falha. Embora a utilização desses softwares seja de suma importância, ela por si só não é suficiente, pois a comunicação e colaboração
é imprescindível para o sucesso da adoção dessa metodologia. Dessa forma, buscou-se obter os seguintes resultados relacionados à comunicação das equipes. E tem-se que 100% dos alunos utilizaram mensagens instantâneas e webconferências como meio de comunicação, assim como mais de 50% dos alunos utilizaram e-mails para trocar informações. Com relação aos objetivos dessas interações, temos uma mescla de objetivos, que são as dúvidas em partes interdependentes, união de partes individuais, correção de pontos específicos e realização de atividades em conjunto. É muito importante notar que, embora tenha ocorrido essa divisão de tarefas, mais de 50% das equipes tiveram reuniões com todos os integrantes do grupo para a realização de atividades em conjunto, o que mostra um bom nível de colaboração entre os membros. Com relação ao compartilhamento de arquivos, mais de 60% dos alunos utilizaram a atualização em nuvem, o que mostra a adoção de uma tecnologia que exibe organização e integração entre os membros. Aqui nós podemos ver a classificação da comunicação dada pelos alunos. Grande parte dos alunos respondeu que classificou a sua comunicação como boa ou excelente. Ninguém indicou que a comunicação impactou negativamente no trabalho, mas alguns alunos indicaram que o resultado do trabalho poderia ter sido otimizado com uma melhora na sua comunicação. Quanto às dificuldades, 31,6% dos alunos relataram que não tiveram nenhum tipo de dificuldade, enquanto a maioria dos alunos respondeu enfrentar dificuldades com a conexão com a internet, o que pode ter impactado tanto a comunicação quanto outros aspectos do trabalho. Também vemos que muitos alunos relataram dificuldades com o engajamento da equipe, o que nos mostra que a comunicação ela não pode ser observada apenas pelos meios de comunicação usados em si, mas também deve contar com um compromisso entre os membros do time sobre a necessidade de ajustes durante o desenvolvimento do projeto. Foram indicados ajustes nos ambientes, na edificação e também no loteamento, levando em consideração tanto os instrumentos legais quanto os índices geométricos de otimização de projetos. 42,1% dos respondentes indicaram pequenos ajustes de simples resolução, enquanto 57,9% indicaram uma quantidade considerável de ajustes que consumiram bastante tempo de desenvolvimento. Não houve nenhuma situação extrema em que o projeto precisou ser quase todo refeito ou que não houveram reajustes, o que é esperado considerando que o projeto se assemelha bastante à realidade profissional. E esse é um fator que novamente é beneficiado pela metodologia BIM, pois a facilidade de visualização permite uma maior rapidez na identificação dos erros e na realização das modificações. Além de que a atualização de um modelo único, que foi muito utilizada pelos alunos, também diminui o erro e o tempo de ajustes. Quando perguntados sobre o nível de clareza dos projetos desenvolvidos, tomando como base o que seria submetido a uma avaliação pela prefeitura, a maioria, 63,2% dos alunos mostraram-se satisfeitos. Poucos classificaram o projeto como insuficientemente claro. A seguir, nós temos a visualização da divisão das tarefas pelas equipes e com as funções autodeclaradas pelos alunos e indicando aqui quantos alunos ficaram responsáveis em cada uma das funções. As divisões podem ter sido feitas pelo nível de dificuldade da tarefa, pela aptidão ou interesse individual, o que demonstra um dinamismo e a colaboração das equipes para que as habilidades dos membros fossem aproveitadas ao máximo, respeitando o limite de responsabilidades que cada um poderia se comprometer. Ao fim, vemos que a comunicação desempenhou um papel decisivo nos resultados do trabalho. Foi observado também um forte alinhamento dos alunos à metodologia BIM, demonstrada pela escolha das ferramentas e pelo trabalho colaborativo. E há um grande interesse por parte dos alunos em se adequar a novas tecnologias e metodologias, especialmente o BIM. Obrigada.